E alô você que vem passeando nas páginas do nosso livro Agricultura da Bahia. Nosso projeto chegou aqui agora na Fazenda Progresso Vinícola Uva para te apresentar essa lavoura. Isso mesmo, como é que faz a elaboração de vinho. Mas não é qualquer vinho, são vinhos especiais aqui da Vinícola Uva. Vem com a gente, nós vamos entender um pouco mais desse processo, como é que a uva se transforma nos vinhos especiais aqui da Vinícola Uva. Vem com a gente, vamos conhecer um pouco mais. Pois é, e para conhecer um pouco mais desse universo aqui da uva, chamamos aqui nosso amigo Marcelo, ele que é enólogo e viticultor, vai nos passar um pouco das informações para a gente conhecer e aprender um pouquinho mais. Marcelo, muito obrigado pela gentileza, sua disponibilidade e seu tempo, para trazer para os nossos espectadores um pouco mais sobre essa arte, essa verdadeira arte que é transformar esses frutos especiais em elaborar vinhos especiais também. Bom, maravilha. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui e conhecer um pouco da nossa cultura, né? Da produção da uva e elaboração dos nossos vinhos. E uma oportunidade também de passar um pouco do nosso trabalho, né, para todas as pessoas que estão acessando esse material, esse livro, né, que a gente vai passar bastante informação. Que beleza, maravilha! E Marcelo, que é um amigo querido, sempre nos recebe muito bem aqui na vinícola. Aliás, não só a gente, mas todas as pessoas que vêm aqui vivenciar essa experiência. A gente já tem vários relatos que as pessoas saem daqui maravilhadas. E não é para menos, porque a gente já percebe que tudo aqui é feito com muito carinho em cada detalhe no que é feito aqui. Mas Marcelo, eu quero começar te perguntando, começar pelo começo. Muito bem. Me diga uma coisa, eu quero saber por que vocês escolheram a Chapada Diamantina, escolheram Mucugê. Bom, como você falou, estamos em Mucugê, na Chapada Diamantina. Aqui estamos a 1.150 metros de altitude, tá? Estamos na Fazenda Progresso e na busca de diversificação de negócios da fazenda, os proprietários pesquisaram muito, né, sobre algumas culturas e chegaram à cultura do vinho, né? E estudando o potencial da região, se chegou à conclusão que era totalmente viável a elaboração de vinhos finos de alta gama, tá? Então, nessa busca de diversificação de negócios, teve esse entendimento e se iniciou o plantio de um campo experimental, lá no ano de 2012. 2012, então já tem um tempo, né? Já estamos com 12 anos, né? E me diga uma coisa, quando você vai começar a lavoura, você vai fazer ali o primeiro plantio, você planta a muda. Sim. Você recebe a muda, essa muda vem de onde? Nós temos um fornecedor de Minas Gerais, na cidade de Caldas. Certo. Uma empresa certificada com material, inclusive, que vem com material genético da Europa, né? Certificação, isento de doenças e mudas de excelente qualidade. O primeiro passo é termos mudas de excelente qualidade. Claro. E aí quando você coloca a muda, primeiro, antes de colocar a muda, claro, você tem todo um preparo de solo, você faz correções, análise de solo para poder chegar numa condição de solo ideal. Tô certo? Perfeito. E aí você lança a muda. Perfeito. Quando você planta, com quanto tempo você começa a colher, quanto tempo você começa a fazer a poda, como é que funciona? Olha, Rui, nós temos uma preocupação muito grande com a formação do nosso vinhedo, tá? Então a gente faz um trabalho muito criterioso nessa formação das mudas e para o nosso manejo nós levamos 3 anos para tirar a primeira produção. Poderíamos antecipar, colocarmos ela para produzir em 1 ano e meio, mas aí estaríamos exigindo muito dessa muda e a gente prioriza nesses primeiros anos que ela seja muito bem formada, tanto na parte aérea quanto no sistema radicular. Então por isso que a gente vai eliminando as primeiras produções para que a planta se fortaleça e tenhamos um vinhedo melhor formado e muito mais saudável, com mais longevidade. Quando os cachos começam a aparecer, a gente já vai lá e desbasta 100% antes deles completarem o ciclo, tá? Para a planta não gastar energia com esses cachos e gastar energia com a planta, né? Para ela se fortalecer. É porque, na verdade, acho que não só na uva, mas em muitas das lavouras, o fruto, a planta, ela demanda muita energia da planta para poder alimentar o fruto. Perfeito. Então aí quando você elimina esses cachos, você está dizendo para a planta, guarde sua energia para você. Perfeito, exatamente essa é a ideia. Para que ela se fortaleça para os próximos ciclos aí sim estar
estabilizada. Mas aí, depois que vem o fruto, você tira os frutos para a energia ficar na planta, aí ela vai crescendo mais. Sim. E aí, quando que você entra já com a primeira poda? A partir do segundo ano, a gente já faz uma poda de formação dos braços principais dessa planta, tá? Que ficarão fixos para sempre, porque nós trabalhamos com um sistema de poda chamado cordão esporonado. Então no segundo ano a gente poda e forma os braços, esses braços principais que a gente consegue observar aqui. Certo, certo. Esses maiores, já com diâmetro maior, são fixos, eles não saem. O que a gente vai eliminando depois são os menores na parte superior. Então no segundo ano formamos o braço e a partir do terceiro ano esses brotos que a gente vê na vertical, que são ramos provenientes de podas, aí sim a partir do terceiro ano começamos a deixar a produção. E curioso que quando a planta lança o broto, o cacho já vem nascendo junto com o broto. Isso foi o que veio mais impressionante. Eu achava que subia o galho para depois nascer o cacho, mas não, à medida que o cacho vai formando... Aparece junto. Aparece junto. É lindíssimo. É muito interessante. Eu realmente fiquei surpreso com isso aí que eu não sabia. Mas aí, o sistema de poda que vocês trabalham, sim. Vocês fazem uma dupla poda anual. Perfeito, uma dupla poda. Explica pra gente por que isso. Tá, o sistema de dupla poda ele foi desenvolvido em Minas Gerais pela EPAMIG, né, que é uma estação de pesquisa lá, pela pessoa do Murilo Regina, né, que é um pesquisador, e ele é muito importante para essa questão da dupla poda ter acontecido e termos os resultados que temos. Eu gosto muito de citar o nome dele porque ele tem uma importância muito grande. Tá? Muito bom. A Embrapa Uva e Vinho também tem uma participação muito grande que nos ajudou em pesquisas, enfim. Mas vamos falar da dupla poda, tá? Nós temos aqui em Mucugê, na Chapada Diamantina, as 4 estações do ano muito bem definidas, tá? O verão é chuvoso, o inverno é seco e com grande amplitude térmica. O que nós buscamos é período seco e com amplitude térmica para termos uma maturação das uvas de maneira excelente. Então, utilizamos da dupla poda, que é podar o vinhedo 2 vezes no ano e tirarmos uma única safra, certo, para termos a uva pronta para colher no inverno. O grande objetivo disso é trazer a nossa produção para o inverno, porque temos dias secos, com amplitude térmica, dias quentes, noites frias. Isso faz com que tenhamos uma maturação das uvas de forma plena. Para você entender, a maturação das uvas, a gente separa ela em maturação técnica, que é a evolução dos açúcares, e a maturação fenólica, que é a degradação dos ácidos, a maturação toda físico-química da uva, tá? Certo. Elas acontecem em velocidades diferentes. O açúcar é muito mais rápido que a maturação fenólica. Então, a grande sacada da dupla poda é, noite fria, desacelera a evolução do açúcar e faz com que a maturação fenólica ande em paralelo, no mesmo compasso. E aí nós temos um clima seco, a gente pode esticar essa maturação e a gente chega na colheita com a uva com a maturação plena conforme precisamos. A evolução dos açúcares ideais e a maturação fenólica completa. Rapaz, olha só que interessante, rapaz. Então são muitos grandes detalhes, muitos pequenos, gigantescos detalhes, né? Mas aí me diga, quais são as variedades de uva que você tem aqui na fazenda? Essa variedade que nós estamos observando aqui é a variedade Syrah, tá? Nós temos todas as variedades francesas, nós temos Cabernet Sauvignon, temos Cabernet Franc, Merlot, Malbec, Petit Verdot, Syrah, que nós estamos aqui, nós temos Pinot Noir, nós temos Chardonnay, nós temos Sauvignon Blanc também. Recentemente a gente está trazendo Viognier também, todas as francesas. Nós optamos por trazer essas variedades clássicas no mundo do vinho, porque o Mucugê, na Chapada Diamantina, é uma região totalmente nova e não tínhamos nenhum outro produtor para trocarmos experiência, trocarmos ideias sobre variedades. Então esse trabalho de pesquisa foi muito importante e a gente abriu um leque grande de variedades nesse momento para a gente ter certeza e poder validar. Se tivéssemos trazido uma ou duas e essa variedade não se adaptasse, poderíamos condenar o projeto, né? Claro. Mas tivemos uma grata surpresa, Rui, para a felicidade. A Chapada Diamantina ela é tão interessante, ela tem uma energia tão boa que todas essas variedades se adaptaram. Então a gente mantém todas as variedades até hoje. Temos vinhos varietais de algumas e algumas compõem os nossos cortes, os vinhos, nossos blends, né? Então a gente consegue utilizar todas de forma muito boa, com resultados excelentes dos nossos vinhos. Que maravilha, velho. Que maravilha mesmo. Pois é, você já sabe, você que viaja com a gente já sabe, a Bahia recebe
todas as lavouras. Nosso estado é o estado que tem a maior diversidade de produtos agrícolas do Brasil, sabia disso? É uma informação que eu não sabia, interessantíssimo. Aqui na Chapada Diamantina não deixa de ser assim, que tudo que a gente tem intenção de se produzir dá. Pois é, pode vir uva da França, da Espanha, de Portugal, de onde quiser vir, pode vir para a Bahia, que aqui a gente produz com qualidade. Perfeito. E falando em variedades, por que que a uva de vinho fica dessa maneira, o vinhedo, e a uva de mesa fica fechado em cima o telhado? Qual é a diferença? Aqui tem a grande diferença no sistema de condução. Esse que nós estamos observando aqui, a gente chama ele de espaldeira simples. É uma única linha na vertical, linhas independentes, tá? O intuito desse sistema é produzirmos uvas de alta qualidade para elaborarmos vinhos, né? Todo o sentido de plantio, a gente pode observar, ele está em norte e sul, tá? Isso aqui tem um alinhamento, que é muito importante ter esse alinhamento, porque o sol vai bater aqui, ele vai passar de leste para oeste. Então a gente vai ter o sol de manhã numa parte da folha e à tarde no outro lado da folha. Isso é muito importante para a produção de vinhos, uvas de alta qualidade, para consequentemente vinhos, tá? E a gente até pode observar no nosso manejo, a desfolha é feita só onde que o sol bate na parte da manhã, só no lado leste. No lado oeste a gente não tira a folha, porque fica mais horas de sol e um sol mais intenso. Então a gente tem esse cuidado também. Então para compensar que do lado de cá de manhã tem menos sol, livra as folhas para receber sol. Perfeito. E do lado de lá, já que vem muito sol, rapaz, é brincadeira. E é muito detalhe, né? Tanto detalhe. E a diferença que você comentou do sistema aéreo horizontal, é o chamado sistema latada. Sim. Esse é muito utilizado para uvas de mesa, é um sistema que proporciona grande produtividade, tá, também. Certo. E ali o grande diferencial para a uva de mesa é porque a uva fica embaixo coberta, né, sombreada, né? Então, pelo aspecto visual, a preocupação visual da uva, ela tá 100% protegida de queimaduras do sol, tá? Entendi. Aí você anda por baixo ali, você fica no sombreamento, tá? Para produção de grandes vinhos, elaboração de grandes vinhos, tá? É muito importante a gente ter o controle de ponta a ponta. E um dos fatores para elaborarmos grandes vinhos é o controle de produtividade em nosso vinhedo. Então, por amostragem, impossível contar a área toda, a gente conta os cachos das plantas, a gente estima a produtividade média que nós temos. Se passar do nosso desejado, porque existe uma relação de metro quadrado de folha exposta ao sol para maturar a uva, nós temos essa informação técnica, então a gente sabe o quanto devemos ter na planta. A gente vem e faz esse desbaste, e esse desbaste tem um momento certo para ser feito. A gente chama na fase do pintor. O pintor é quando esse cacho deixa de ser verde e está com 50% de cor formada, tá? Se tirarmos antes, vai ter muito vigor para a planta. Se tirarmos depois, já não faz mais sentido esse trabalho, porque a planta gastou muita energia. Então tem um momento exato para nos entregar a qualidade. É inacreditável. Então quer dizer que a cada 1 metro por 1 metro, a cada 1 metro quadrado, você tem que ter uma quantidade... Perfeito, em torno de 1 quilo de uva. 1 quilo de uva. Por metro quadrado. Por metro quadrado, 1 quilo de uva. Para que daí você consiga, rapaz, olha... maturar com qualidade que a gente busca. E outra curiosidade também, observando aqui os nossos cachos, né? Sim. Você observa, as bagas são muito pequenas, né? Sim, são uvas pequenas, né? São uvas pequenas. Muita gente confunde, mas por que essa uva pequena aqui, ela tem uma aparência não tão legal? Mas aí que está o segredo para elaborarmos grandes vinhos. Claro. Quanto menor a baga, mais concentração a gente vai ter. Mais concentração de açúcar e compostos fenólicos. Então, era uma outra pergunta que eu ia te fazer. Por que a gente vê, visualmente falando, a gente pensa que já está murcho, como se já tivesse passado do ponto de colheita? Então, essa questão desse murchamento, na verdade, a uva está virando passa, ela está pacificando pelo ponto de maturação. Só que por amostragem no nosso controle de maturação, a gente sai coletando amostras, a gente coleta essa e coleta a baga ainda que não está desidratada. Certo. A gente faz uma média dessa área e nós temos o valor para determinar o ponto de colheita. Então,
Essa questão desse murchamento que você citou não é um murchamento. A uva está desidratando e virando uva passa. Ela está pacificando, concentrando açúcares. Temos duas situações. A baga pequena, que para nós é muito importante pela concentração, e a uva pacificando, concentrando. Ao contrário da uva de mesa que você encontra no mercado, aquela uva bonita, com diâmetro grande de bagas, que você compra pelos olhos. Aqui não. Aqui ela tem que ser pequena e super bem maturada para, consequentemente, nos entregar vinhos de alta gama. Ô Marcelo, e essas plantas aqui que está atrás da gente aqui, essa lavoura linda, quanto tempo ela tem que foi plantada? Essa área aqui em específico, nós plantamos ela no ano de 2015 e hoje aqui está com 8 anos de plantio. 8 anos. Ela está entrando no seu auge de produção, aí, entregando muita qualidade. E você acha que aqui para Chapada Diamantina, essas plantas, vocês estimam que vai durar mais, ela vai produzir por quanto tempo? Olha, Rui, nós somos os pioneiros aqui, nós não temos dados históricos e a gente vai construir essa história e essa base de dados, tá? Então, pelo manejo que a gente faz e pelo que ela está entregando, a gente estima algo em torno de 25 a 30 anos no mínimo de vida produtiva. Muito bem, então ela ainda tem muito para entregar, né? Com certeza. E daqui para frente, ela se fortalece, o sistema radicular desce, que o nosso solo é muito profundo, né? Isso facilita muito. Ela vai se nutrindo com camadas diferentes de solo. A gente já percebe uma evolução muito grande nos vinhos, né? Da entrega, né? Da maturidade da planta, né? E isso tem um reflexo direto na taça para degustarmos os vinhos, tá? Então a gente está com uma expectativa muito boa com o passar dos anos agora do aumento de qualidade. Estamos muito felizes até o momento com a entrega que ela está nos dando, tá? Acima das nossas expectativas, foi uma surpresa muito positiva para a gente, tá? E se chegamos até aqui agora, a gente imagina daqui 15, 20 anos onde que ela pode chegar com essas entregas. E pode nos surpreender e passar da nossa expectativa de vida, né, que a gente estima. É uma região nova, estamos tratando ela com muito cuidado, muito zelo, muito carinho, muito amor, como a gente faz com o nosso trabalho de ponta a ponta. Rapaz, que beleza. Então ela já está entregando isso e ainda pode ficar ainda melhor. Com certeza. Rapaz, mas você falou de vinho aí e aí daqui a colheita é feita manualmente, né? Perfeito. 100% da nossa colheita de uva é feito manual. Porque a nossa equipe de colaboradores, a gente treina eles caso identifique algum problema num cacho, já faz a separação aqui no vinhedo, nem vai para a caixa de colheita, tá? Certo. E se fosse uma colheita mecanizada, por exemplo, não teríamos como fazer essa pré-seleção no vinhedo, né? A máquina colheria tudo e de maneira geral. Então a grande vantagem de termos a colheita manual é podermos controlar a nossa qualidade de colheita. Certo, então as meninas vêm com uma tesourinha, né? Perfeito, uma tesoura de colheita profissional. E aí vai colhendo, jogando nas caixas. Isso aí. Aí vem o trator. Recolhe, leva para a vinícola. O trator recolhe, leva para a vinícola e lá continua a mágica. Isso aí. Não vou dizer que começa, vou dizer que continua, porque a mágica começa desde o momento que você bota a muda no chão. Perfeito. Então eu gostaria que você nos levasse lá à vinícola, para a gente mostrar aos nossos espectadores. Eu acho que as pessoas estão curiosas para saber, eu estou bastante curioso para saber como é que a uva se transforma em vinho. Maravilha, a gente vai conhecer esse processo a partir de agora então. Tá, mas a gente pode conhecer, mas também pode provar o vinho depois? Vamos provar o vinho. Temos que comprovar o nosso trabalho. Então vamos lá. Então vamos agora lá na vinícola para a gente ver como é que continua o processo. Vem com Perfeito. A gente aí, pessoal.
Muito bem, Rui. Agora nós já estamos aqui em nossa vinícola, né? Passamos pelo recebimento das uvas. Você viu todo o processo de como essa uva chega até a nossa vinícola. A parte do desengasse, que é a separação da baga, da parte lenhosa do cacho, que a gente chama de engaço, como é feita essa separação, a seleção manual de bagas, né? Então, conhecendo toda essa parte. No caso das uvas brancas para vinho branco, a uva já vai direto para a prensa, a gente faz a prensagem dessa uva e somente o líquido segue para os tanques de fermentação. No caso das uvas tintas, passa pelo mesmo processo de recebimento, seleção manual, só que daí segue as bagas com a casca para os tanques para fermentação, tá? Então é muito importante ter essa distinção. A uva branca, só o líquido fermenta, e a uva tinta fermenta com a casca, com o bagaço, porque é dali onde que sairá a cor do vinho tinto, né? Tem as antocianinas, que é a cor, a parte fenólica a gente vai estar extraindo taninos, a parte aromática do vinho tinto da casca. Por isso que é importante que vá a casca. E no final do processo que ela é prensada e separada. Certo. Então ela só, ali na entrada, ela só sai a uva do cacho. Só, exato. Aí no caso da branca, a prensa vem só o líquido. Só o líquido, perfeito. Então só o líquido vai para a fermentação. Perfeito, no caso do vinho branco sim. E o tinto vem a uva inteira. Perfeito, exatamente. Aí ela fermenta junto e aí ela vem para esses tonéis aqui onde a gente está em cima. Perfeito, exatamente. Esses tonéis, esses tanques de inox, todos com controle automatizado de temperatura, né? Recebe essa uva para a fermentação com a casca. Certo. E para fermentar é preciso fazer qual processo para ela conseguir fermentar? O que é que precisa fazer? Assim que a gente recebe ela, a gente adiciona levedura selecionada, uma levedura específica para fermentação, para transformar o vinho, né? A fermentação é o processo de transformação dos açúcares da uva, somente açúcares naturais da uva, transforma em álcool, aí nós temos liberação de gás carbônico, que é o CO2, e de calor, né? Aumenta a temperatura. Certo. Por isso que todos os nossos tanques têm controle de temperatura, a gente quer isso num ambiente controlado. E o que acontece também na fermentação com a liberação de CO2 é uma separação. A casca da uva ela acaba subindo e o líquido fica embaixo. A gente não quer que isso fique separado, por isso que a gente faz o processo que a gente chama de remontagem. Tá, é por isso que estava caindo o líquido por baixo, jogando por cima, irrigando por cima. Exatamente. Vai ficar misturando. E esse processo é feito durante quanto tempo? Esse processo depende de cada produto que a gente precisa elaborar, de 2 a 3 vezes por dia, durante os 20 dias da fermentação. Então tira por baixo, joga por cima 2 a 3 vezes por dia, para estar o máximo de homogeneidade dentro desse tanque, o líquido com a casca. Tá, aí depois disso, separa, no caso da uva tinta, separa o líquido da uva, e esse líquido vai para onde agora? Esse líquido segue para outra bateria de tanques que nós temos ao fundo ali, para estocagem parcial, né, e estabilização. Após a estabilização, a gente faz uma filtração e ele segue para as nossas barricas de carvalho, para o estágio. Ah, então ao final dos 20 dias daqui já é vinho? Já é vinho. Tá, então a mágica acontece dentro desses tanques aqui, onde tudo acontece. É onde recebe a levedura, que aí fermenta. Perfeito. E aí já sai daqui, depois de 20 dias mais ou menos, já sai o vinho. Já sai um vinho. Mais uns 50 a 60 dias aqui em estabilização. Certo. A gente faz uma filtração e aí a gente envia para a nossa cave, para as barricas de carvalho. A gente pode enviar ele varietal, que é uma única variedade, ou já compondo o nosso corte dos vinhos, que são os blends dos vinhos, que seria o caso dos nossos vinhos tintos da linha Cordel e Diamant, que são 2 vinhos com diversas variedades de uva. E aí como que fica o controle dessa qualidade de vocês? Como é que vocês fazem aqui? Olha, desde a determinação do ponto de colheita, a gente utiliza o nosso laboratório, tá? Então, o nosso laboratório ele é super bem equipado e, além disso, nós temos profissionais excelentes que compõem a nossa equipe. Claro. Que você tem que ter o equipamento e tem que ter uma pessoa capacitada para manuseá-lo, né? Nós temos pessoas de altíssima qualidade. Desde a determinação da colheita de uva, a gente faz análises, precisa trazer para o laboratório. Aqui hoje nós vimos o processo de recebimento das uvas. Aqui já tem amostra sendo analisada. Todos os dias nós temos que tirar amostras de todos os tanques que nós estamos vendo aqui
e levar para o laboratório para fazer acompanhamento do que está acontecendo. A evolução da fermentação, a transformação do açúcar em álcool, como é que está, se está sendo conduzida bem. Então o laboratório para nós é de suma importância. Claro. Então, na verdade, a gente fala que são 20 dias aqui nesse processo, mas tudo isso acompanhado dia a dia pelo laboratório. Excelente, perfeito. Todo dia tem que ser feita análise, para a gente ter controle total do que está acontecendo e conhecimento do que está acontecendo. Então, sempre está tirando a amostra, levando, vendo. Isso aí. E aí o laboratório deu ok, aí segue o processo. Aí vai para a cave. Então vamos lá ver essa cave? Maravilha, então pessoal, estou convidando o Rui e a todos vocês que estão nos assistindo a conhecer a nossa cave. Por favor, vamos lá. Vamos lá ver então a cave? Isso aí, maravilha. Vem com a gente para o próximo passo, vamos lá. Vamos lá. Muito bem, então chegamos agora em nossa cave subterrânea, onde os nossos novos diamantes estão sendo lapidados em nossas barricas. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos. Rapaz, a gente já chega já se impressionando com o tamanho disso, né? A beleza, né? Caramba, interessante demais. E a temperatura, né, Marcelo? Isso aí. É muito importante essa questão que tu falou, temperatura. Nós temos um controle de temperatura e umidade. Por mais que estejamos abaixo do nível do solo, estamos no subsolo aqui, de fato, literalmente. Mas o controle de temperatura e umidade é muito importante para esse período de estágio dos nossos vinhos nas barricas. Porque a madeira absorve o vinho, então precisamos disso muito controlado para que isso seja controlado também. Tudo isso faz parte, né, rapaz? E vou falar para vocês, a gente chegou aqui, esses vinhos aí estavam só de boa aqui, só ouvindo música clássica. Que história é essa, pai? Vinho ouvindo música clássica, como é isso aí? Olha, o vinho é arte, o vinho é cultura, então o vinho combina muito com música clássica, tá? Então nós temos a questão desse período de estágio deste vinho aqui, né? Temos a influência da vibração das notas musicais de música clássica para estágio do vinho, né? Existem alguns estudos, algumas pesquisas que dizem que tem uma influência, alguns dizem que não, mas nós acreditamos que sim, por isso que nós temos a música aqui para compor o nosso ambiente. Mas se não fizer bem, mal não vai fazer. Né? Mas na verdade, rapaz, eu acho que interessante, porque realmente a vibração, sim, a música, né? A vibração da música, a gente já está num ambiente que você talvez perceba que a luz já é uma luz, o som já é um som diferente, né? E essa meia luz, a gente inclusive teve que colocar umas luzes aqui para a gente conseguir uma iluminação melhor, perfeito, né, Marcelo? Mas me conte, qual é a necessidade do vinho vir ficar dessas barricas? Olha, os nossos vinhos tintos, até o momento todos eles estagiam em barricas de carvalho, tá? Carvalho francês, nós importamos as barricas prontas da França, tá? O intuito dessa passagem, desse estágio, é agregar complexidade aromática, tá, para os nossos vinhos e um pouco de estrutura também, através do tanino do carvalho, né? Acaba complementando a estrutura do vinho. Mas nós buscamos sempre um perfil de barrica que tenha um aporte muito elegante para nunca sobressair os atributos, né, do vinho. Porque a gente está passando a informação de um terroir novo através do nosso vinho, através da taça de degustação, né? Então nós não podemos encobrir essa característica, né? Os nossos vinhos são complexos, elegantes e persistentes, né? Então a gente não quer que o carvalho, a madeira, encubra essas características e sim a complete, trazendo complexidade num nível... Então o carvalho ele dá só um toque ali, né? Um toque especial. Perfeito. E você falou pra gente que essas barricas, elas respiram, né? Ou seja, de uma certa maneira, o vinho, ele tá se movendo ali dentro, tá saindo, né? Pelos poros da madeira, né? Perfeito. O que acontece, inclusive tem perfis de barrica com a granulometria dos poros maior, menor, intermediário, tá? Porque existe uma microoxigenação que acontece nesse período de evolução e isso tudo vai trazer complexidade para o vinho, né? Evolução para o vinho, tá? E acontece também, através dessa situação, a diminuição do volume das barricas. Então, a cada 60 dias a gente tem que passar aqui, abrir todas elas e fazer um processo que a gente chama de atesto.
O atesto é a complementação do nível da barrica, né? Então a gente chega, completa o nível da barrica para estar sempre cheia e nivelada. Porque se deixarmos o espaço do oxigênio que vai criando, nós teremos problemas com o nosso vinho. O oxigênio é o inimigo do vinho, digamos, entre aspas, né? Então, em todas as etapas do processo, a gente precisa evitar esse contato com o oxigênio. Então, ao final do processo desse aqui, você coloca aí, sei lá, 1.000 litros de vinho, depois que ele está apurado, diminui quanto, mais ou menos, Marcelo? É um número que varia de ano para ano, aproximadamente, uns 5%. 5%? 5%. Caramba, então 5%. É considerável. Então, mais ou menos 5% do vinho vai sendo evaporado pelas barricas. Isso aí. E vai deixando o vinho mais saboroso, mais afinado, mais elegante, mais complexo. Então, vejam bem, quando a gente ouve falar que o vinho de vocês, que a vinícola de vocês é muito boa, é referência, nós tivemos várias indicações, nosso projeto Agricultura do Bahia tivemos várias indicações de vinho aqui, mas quando a gente chega, que traz vocês com a gente, que a gente vai entender um processo, vai entender os detalhes, os tantos detalhes que faz realmente o resultado. Então, não é só a questão de uma marca, é uma marca, mas que é uma marca resultado de um trabalho minucioso para chegar até o resultado final, que é os vinhos, né, que vocês fazem. Rapaz, realmente... Perfeito, exatamente isso. Por isso que foram muitos anos de pesquisa, desenvolvendo processos e técnicas para nós utilizarmos aqui e aguardar o tempo correto de cada vinho. Isso é muito importante, para que a entrega, para quem for degustar os nossos vinhos, seja plena. Quando ele abrir essa garrafa em sua casa, na tranquilidade do seu lar, ele poder encontrar algo muito, muito elegante, muito sutil. Rapaz, o que eu estou vendo aqui, aprendendo com você, que na verdade realmente é uma arte, né? É uma arte. E aí quando você chega aqui, que você ouve música clássica, que também é arte, e você vê essas barricas, toda essa beleza aqui desse ambiente, e depois isso é depositado dentro de uma garrafa, e a pessoa quando chega na sua casa, no seu ambiente, com seus amigos ou com a família que degusta um vinho, que vai ali e sente os aromas e tal, é realmente o resultado de um trabalho bem interessante, né, Marcelo? Exatamente isso. E esse trabalho que você está fazendo, assim, ele é maravilhoso para nós, porque muitas pessoas, quando abrem uma garrafa de vinho na sua casa, elas não imaginam todo o trabalho que tem, toda a pesquisa que teve, todo o investimento que teve, todo o tempo de espera que teve para chegar, né? Então é muito importante mostrar esse trabalho que é feito de ponta a ponta, né? Para as pessoas terem um entendimento, né? De quanto que existe de trabalho envolvido por trás de uma taça de vinho. E Marcelo, e essas barricas que você tem aí, eu vejo ali que ela tem ali um desenho de um diamante e tal. Me explica um pouco melhor sobre essas barricas, como é essa barrica, me explica um pouco mais sobre essa madeira, isso aí. Muito bem, então nós estamos aqui com um dos modelos das barricas que nós utilizamos, tá? Nós temos a nossa parceria com a Segan Morro, que já é de longa data, temos algumas outras tanoarias também que a gente trabalha, mas enfim, esse modelo em especial é uma linha Elegance, uma barrica 2022 com um tosta médio largo, que a gente fala, tá? Essa barrica vai trazer um aporte muito elegante para os nossos vinhos, com uma tosta bem sutil, ok? E aqui nós temos também a gravação da nossa marca. Podemos observar aqui a presença de um diamante, que ao mesmo tempo ele representa a figura de um cacho, né? Com o Vzinho aqui da uva, com o pêndulo do cacho. A nossa escrita, a nossa grafia, nós temos uva com 2 Vs. A gente pode observar lá no piso do enoturismo, a Serra do Sincorá. Nós temos 2 divisores da serra que são representados por esses Vs aqui da nossa grafia. E também eles remetem à parte de baixo de um cacho e à ponta de um diamante, que tem toda a conexão com a nossa marca, tá? A questão da letra U e da letra A, se observarmos na grafia, ela é a mesma letra, só que invertida, e representa também a bateia, que a bateia foi muito utilizada pelos garimpeiros na região para a questão da extração dos diamantes. E para finalizar aqui nós temos a nossa assinatura, as cepas diamantinas, que são nossas variedades que são plantadas aqui na Chapada Diamantina pela Vinícola Uva. Marcelo, eu estou gostando muito desse passeio, achei
produção lá na lavoura muito bonita, essas barricas aqui são lindas, mas eu acho que eu e nossos espectadores aí, nós estamos realmente interessados nessa conversa não. A gente está querendo, rapaz, é provar desse vinho para ver se é bom mesmo. E alô, você que viaja com a gente, vamos agora, ó, provar desse vinho. Você sabe, né, que nosso projeto, Marcelo, a gente tem essa árdua missão de provar das coisas. Então, às vezes é uma fruta azeda, tem que provar, às vezes é uma fruta doce, tem que provar, um chocolate, a gente tem que fazer isso, né, passar por essa dificuldade de provar. E agora a gente vai ter que provar desse vinho. Ainda bem que nós temos aqui nossa equipe, meu filho aqui que vai dirigir o carro para mim. Tá tranquilo, Tá, né? tudo tranquilo, então a gente vai poder provar vinho até umas horas. Vamos Maravilha, combinado. Vamos fazer esse esforço, esse trabalho. Porque faz parte do trabalho, né? A gente é o profissional, está aqui trabalhando, então vamos ter que provar esse vinho aí. Perfeitamente, será um prazer apresentá-los os vinhos a vocês e a você. Vamos ver então? Vamos agora. Maravilha, vem com a gente aí. Muito bem, Rui. Então, chegou a hora de degustarmos o nosso vinho, né? Nós temos na nossa linha os espumantes, nós temos o Nature, o Extra Brut, nós temos brancos, nós temos o Sauvignon Blanc, nós temos um Chardonnay sem passagem por carvalho, um Chardonnay que tem passagem por carvalho. De tintos nós temos 2 blends e a linha microlote. Tintos também, né? Brancos também, um microlotes, ok? E eu escolhi aqui em especial o nosso Cordel, Safra 2020, para degustarmos, tá? O nome Cordel desse vinho aqui é em homenagem à cultura do cordelismo do Nordeste, né? Então, conta as histórias, enfim, com alegria. Então, a ideia nossa é, cada nova safra, trazer uma nova história com um novo vinho, um novo corte, né? Então, por isso, essa homenagem desse nome do Cordel para o nosso vinho também. Então, existe essa conexão, né? 2020, né? 2020. Ele é um vinho composto por Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot e Malbec, com 8 meses de estágio em carvalho, tá? A proposta desse vinho é um vinho com complexidade aromática muito boa e um corpo médio. É um vinho muito agradável e muito fácil de se beber. Você vai poder comprovar agora. Então vamos ver. Então, a partir de agora, degustaremos o nosso Cordel 2020. Você vai perceber um vinho muito elegante dos aromas, né, de corpo médio e boa complexidade. Saúde! Saúde, opa! Alegria! Rapaz... vá me contando aí, Marcelo. Olha, o primeiro momento, na verdade, correto, você visualiza a cor, né, uma cor muito interessante, né, muito intensa. A questão dos aromas, a gente percebe frutas vermelhas, um pouco de especiarias vindas das barricas, tá? Um frescor, esse vinho tem um frescor muito interessante também. E ele tem camadas de aromas, ele vai abrindo, né? Em boca a gente percebe muito a questão da acidez presente, né? É um vinho equilibrado com acidez. Isso é característica do nosso terroir, tá? Clima frio, no momento de colheita, tudo aquilo que nós vimos no vinhedo. É bem marcante, né? Exatamente. E ele é longo, persistente, né? Fica marcado em boca, perfeito. Olha, mas vamos aproveitar que a gente está aqui na Chapada. Vamos fazer mais um brinde lá fora. Perfeito, com vamos certeza. Ver esse visual. Vamos apreciar essa beleza natural esse que temos visual aqui da Chapada Diamantina. Vamos lá ver. Brindando aqui com meu amigo Marcelo, aqui nesse visual fantástico. Marcelo, aqui eu me sinto absolutamente em casa. A Chapada Diamantina é lindíssima, ela tem uma energia muito boa, muito positiva, né? Essa beleza que a gente vê ao fundo é encantadora e com um bom vinho só melhora, né? Olha, eu vou falar para vocês, essa serra aqui, Marcelo, eu conheço ela toda essa serra. Olha, que você que está maravilha. vendo. Tudo que você está vendo aqui eu conheço. Já andei muitos dias aqui dentro. E tá aqui agora nesse momento, degustando esse vinho. Eu que andei percorrendo tanto essa chapada. E você que viaja com a gente também, vem com a gente nesse passeio maravilhoso, degustando assim aqui esse vinho maravilhoso. E também queria que você convidasse as pessoas para vir conhecer aqui a vinícola, vir conhecer aqui os provados vinhos. Por favor, Marcelo. Maravilha. Eu tenho certeza absoluta que as fotos e vídeos são lindíssimos, mas nenhum deles consegue traduzir a beleza que nós temos
dessa vista maravilhosa da nossa vinícola para a Serra do Sincorá. Então fica o convite para virem e apreciarem aqui ao vivo e degustarem juntos os nossos vinhos. Aqui estamos em Mucugê, na Chapada Diamantina, Vinícola Uva. Olha, isso daqui é a agricultura da Bahia, isso daqui é o que nós temos de melhor, então realmente vale a pena você vir conhecer e conhecer mais desse projeto. E aí, Marcelo, a gente finaliza ali agradecendo, muito obrigado por toda a gentileza de nos acompanhar durante todo esse tempo. Tivemos aqui algumas épocas do ano diferentes para mostrar as estações, as podas e tudo mais. Então, você que viaja com a gente, continua passeando aí nas páginas do nosso livro e nosso projeto Agricultura vai ficando por aqui. Marcelo, muito obrigado. Muito obrigado, Rui. Eu quero te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo, porque as pessoas muitas vezes não conhecem tudo que existe de agricultura na Bahia, falando de todas as culturas. É um trabalho sensacional. Parabéns pelo trabalho e estamos muito felizes por poder fazer parte desse teu projeto, tá bom? Valeu. Saúde a todos. Maravilha. Viva a agricultura da Bahia. Agricultura da Bahia, aí, que beleza. Fica com esse visual maravilhoso aí, que eu vou sentar ali com o Marcelo para degustar esse vinho. E outros vinhos mais, né, Marcelo? Vamos degustar os outros também agora.